Shalom Lekuan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Hoje é quinta-feira, eu sou Renato de Prins e trago para você a continuidade do nosso estudo de como estudar a Escritura Sagrada. Estamos no livro de Bereshit, que logo iniciaremos, retomaremos um novo ciclo de leitura. Estamos finalizando o livro Devarim, né? Na próxima semana, na próxima quarta-feira, teremos um evento fantástico, que é o início das festas do sétimo mês, o início do próximo ano, né? O aniversário da criação de Adão, o aniversário da criação do ser humano. Então, esse é o primeiro dia. Então, vamos comemorar aqui no canal. Na próxima quarta-feira não teremos a aula do Moré Haimson, né, o Ato dos Apóstolos, e teremos a comemoração da festa de Yom Teruah Rosh Hashanah, com os 7 frutos da terra de Israel. Hoje, então, vamos retomar de onde paramos na porção Vayerá, né? E eu quero, então, continuar com você estudando esse livro de Bereshit. Livro de Bereshit que tem 12 porções, 12 parashot. Então nós estamos aí, vamos hoje tentar chegar ao meio, né? Então são muitos detalhes e que eu quero que você tenha a atenção, que você consiga fazer por você mesmo, são essas tabelinhas aqui que nós estamos fazendo, com um resumo daquela porção, para que você tenha como formar na sua cabeça, no seu intelecto, a história que aconteceu naquela porção, né, qual a ligação que ela tem com as porções anteriores, e assim você vai desenvolvendo o hábito, né, de estudar, fazendo pelo resumo, por essa cola que a gente faz aqui, né? E aí você vai, a cada passada que você tem no estudo do livro de Bereshit, por exemplo, que estamos vendo agora, você vai aprimorando o teu conhecimento, cada vez vai enriquecendo mais essa pequena tabela aqui, colocando mais detalhes, ou então até reduzindo o texto de cada frase, colocando palavras-chave que quando você lembra dessa palavra-chave, você lembra de toda uma frase, de todo o verso. Um método que a gente utiliza para aprender muitas coisas, né? Então a gente tem que associar a nossa memória com alguns itens que vão nos lembrar, né? Vão fazer com que a gente se lembre de todo o enredo. Então, com a prática você desenvolve isso. Então vamos passar hoje nessa porção Hayei Sará. Essa porção Hayei Sará começa no capítulo 23 de Bereshit, né? O Bereshit tem 50 capítulos, então nós estamos aqui no meio, 23, verso 1 ao 25, verso 18. São 105 versos que tem nessa porção. Nós vamos estudá-la no dia 23 de novembro, né, que vai ser o dia 22 de Resvan do ano 5785. Já vamos estar no próximo mês, no 8º mês. Então você vê aí que o novo ano se inicia, mas no calendário hebraico, mas no calendário gregoriano nós ainda estamos no ano 2024. Isso não é problema nenhum. Isso não causa nenhum transtorno no seu estudo. E nós temos também os estudos de Malachim, o livro de Reis, do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 31, para acompanharmos o estudo dessa porção. E na Brit Hadashah, nos escritos nazarenos, nós temos o livro de Matitiyahu e o livro de Lucas. Oportunamente, se houver essa possibilidade, nós vamos ver que cada porção, cada capítulo
né? Cada porção do livro de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, você tem referências lá no livro dos escritos nazarenos, nos evangelhos. Então, Yeshua, quando ele ensinava em cima da porção daquela semana. Ele trazia esclarecimentos na semana sobre a porção que se estava estudando. Então, quando você lê essas porções, você tem uma conexão com os ensinos da Torá. Então, isso é muito importante, porque aquelas pessoas que leem só os escritos nazarenos acham que Yeshua tirou de uma cartola todos os ensinamentos, mas ele, na verdade, estava repassando os ensinamentos a todo o povo daquela época, né? E para nós também que vamos estudar os escritos nazarenos, já entendendo a Escritura, já entendendo a Torá, já está tendo memorizado a Torá, você vai entender muito mais facilmente o que ele ensinava de uma maneira muito prática, né? De você entender o que ele estava, que ele dizia sempre: o que tiver ouvidos, ouça. O que tiver ouvidos, ou seja, aquele que desenvolveu o conhecimento da Escritura, e vai ouvir o que ele vai falar e vai entender aquilo, vai colocar em prática, né? O objetivo dele era que a gente praticasse mais facilmente os ensinamentos da Torá. Então, a gente precisa fazer essas duas leituras, né? A leitura do Tanar, Torá, Profetas e Escritos, e a leitura dos escritos nazarenos, os evangelhos e os livros posteriores que foram escritos por aqueles que seguiam Yeshua. Então vamos à porção Hayei Sará. Né? Sara, ou Sará, ela é a representante de todas as matriarcas da Escritura. Né? Então todas as mulheres da Escritura estão representadas em Sara. Sara, como todas, era estéril, teve uma carreira brilhante ao lado de Abraham desde pequena, né? Ela tinha 10 anos a menos que ele, então desde que nasceu ela conhecia Abraham, conviveu com ele, se desposou com Abraham, caminhou por ele por todos os caminhos, então esteve sempre presente, mostrando a sua força, amparando, ajudando, esclarecendo, trazendo, né? O homem sempre precisa da mulher para trazê-lo à realidade, para fazer com que ele entenda o que está acontecendo, muitas vezes explicar para ele, abrir os seus olhos, abrir o seu coração para que ele entenda mais do mundo à sua volta. O homem é muito mais racional que a mulher, e a mulher precisa estar sempre presente na vida do homem para poder, né, para poder fazer com que ele não se perca em devaneios, não deixe de fazer aquilo que ele deve fazer. E Sara mostrou muito isso em toda a história, né? Você vê a vida de Sara falando pouco, aparecendo pouco, mas você vê a presença dela em toda a Escritura, tanto que ela mereceu um capítulo só para ela, né? Com o nome dela. Abraham participa de 3 capítulos, nós vimos 2 na semana anterior, ele vai participar nesse, mas não tem um capítulo chamado Abraham, né? Hayei Abraham, não tem um capítulo dizendo quantos anos ele viveu e falando basicamente dele, imortalizando o nome dele dentro de um capítulo, dentro de uma porção. Já Sara tem esse merecimento, né? pela grande mulher que ela foi. E o capítulo começa dizendo que ela viveu 7, 20 e 100 anos, 127 anos, né? Viveu e morreu ali na cidade de Kiryat Arba. Kiryat Arba era uma pessoa que fundou essa cidade, a cidade de Hebron. Então, é uma cidade conhecida por Hebron, que mais à frente vai ser chamada de Hebron. Né? Então, ela viveu ali e faleceu ali. E Abraham lamenta e chora a morte dela. Então, com lamentar e chorar, nós temos uma particularidade no texto em hebraico. Né? Nós temos umas letras diferentes no texto em hebraico, algumas maiores, algumas menores, algumas grafadas de uma maneira diferente, e essa aqui nós temos uma letra menor, justamente a letra que representa esse chorar. Por quê? Porque quando uma pessoa morre, a gente deve lamentar que ela morreu, ou seja, não vai poder mais praticar a Torá, não vai poder mais
viver de acordo com a Torá. A Torá, como disse Yeshua, a Torá é para os vivos, né? Então, enquanto a gente está vivo, a gente pratica a Torá. Depois que a gente morre, não tem como, né? Então, deve-se lamentar isso e deve-se chorar pouco, né? Saber que a pessoa morreu, que ela não vai estar mais ao teu lado, que ela não vai mais poder conversar com você, te trazer o conforto, enfim, muitas coisas, mas o choro tem que ser pouco, né? Tem que se viver esse luto, mas ele não deve tomar conta da tua vida, você não deve viver em luto eternamente, né? Como muita gente faz, né? Morre o pai e nunca mais ele se recupera, morre a mãe e nunca mais se recupera, ou o que é pior, morre um filho e a pessoa nunca mais se recupera por isso, né? Então tem que se entender muito bem o que é a morte, procurar entender o que é a morte. Não é o fim para quem está vivo, é o fim para quem se foi, né? Lamenta-se aquele que foi, mas para quem está vivo deve se superar e continuar praticando a escritura. E Abraão compra, né, o primeiro momento que existe na escritura em que se fala que um ser humano comprou uma terra, comprou um local. Ele comprou um local lá em Canaã, na terra de Canaã, naquela terra que desde a porção Noa foi dito que um descendente de Shem tomaria conta daquela terra, então ele compra uma terra ali, né, para colocar o corpo morto de Sara. Então essa terra que ele comprou de um Hiti, né, por 400 shecalim de prata. Então nós vemos aí que 400 tem um valor muito significativo, já estudamos isso em outros momentos, né? Não vamos voltar aqui, porque senão a gente perde muito tempo. Então você vê aí que tudo tem uma relação muito próxima, né? Então o que já aconteceu, você vê que agora está se repetindo, está se reafirmando. E essa terra então vai servir de túmulo para Sara, para Abraão, para Isaac, para Rivka, para Jacob, para Leia, né? Rachel não, porque Rachel vai morrer no meio do caminho e não tinha como transportar o seu corpo por muitos e muitos dias até chegar em Macpelá, né? Então, ela não foi enterrada em Macpelá, e esse local existe até os dias de hoje. Você pode visitar, né? Se o Eterno permitir, você vai a Israel em algum momento da sua vida e você vai visitar esse túmulo de Macpelá. E o que acontece? Abraão está preocupado com seu filho já está com bastante idade, quase 40 anos. Né? Nós vimos naquela porção em que e Abraão leva Isaac para ser amarrado sobre um altar, e aí seria morto, mas não foi, né? Para o Hashem, ele não foi morto, mas ele já estava com bastante idade, cerca de 37 anos. E aqui, né? E aqui nós vamos ver a próxima porção Toldot, que vai falar de Isaac. Nós vamos ver que ele já era um homem feito e precisava então se casar. Só que eles viviam naquela região que Abraão não queria, nem Sara queriam que ele casasse, né? Casasse com uma mulher de Canaã. Então Ismael, por exemplo, casou. Desculpe, estou misturando a história. Ismael não entra aqui nesse assunto agora. Ismael vai entrar depois, né? Depois nós vamos ver a genealogia de Ismael. Mas Abraão e Sara não queriam que Isaac se casasse com uma mulher de Canaã, porque os quenanitas eles eram conhecidos pela idolatria, pela sexualidade deles lá, que era bastante controversa, né? Que faziam coisas que não eram aprovadas pelo Eterno. Então, o Abraão, já ali, só ele e o filho, o que ele faz? Ele pede ao seu servo mais antigo, aquele que administrava tudo que era dele, né? Que ele administrava todas as suas coisas, pede que esse servo vá, então, a uma outra terra fora de Canaã, buscar uma mulher para seu filho. Então, não mandou o filho, mandou uma outra pessoa buscar uma mulher para o filho. Um costume que existe até hoje, né? Casamentos arranjados no povo israelita e hoje atualmente no povo judeu. Muitas vezes
os casamentos são arranjados, né? Uma pessoa vai buscar lá uma mulher para casar com um filho de alguém, ou vai buscar um rapaz para casar com a filha de alguém, né? Então isso também tem essa tradição que foi criada através daí, para evitar, né? Para evitar qualquer casar com pessoas que não são do agrado dos pais, enfim, tem vários motivos aí que levam a isso até os dias de hoje. Então, ele vai, né, esse servo parte e no caminho ele sai dali com camelos, com presentes, com servos, ele é uma comitiva muito grande, né, essa comitiva de pessoas que vai lá a Padan Aram ou Aram Naharaim, né, ele vai lá buscar essa mulher. Por quê? Porque eles sabiam, né, que lá naquela região havia ficado parentes de Abraham e parentes de Sara. Abraham e Sara Abraham era tio de Sara, e a irmã de Sara, sobrinha de Abraham, tinha casado com Nahor, que tinha ficado lá. Então era bem possível que tivesse lá uma descendente para se casar com o filho dela, que tinha a mesma formação, a mesma história passada, né? Então ele vai para lá, mas ele fica preocupado, né? Como é que eu vou encontrar uma mulher? Vou chegar lá e vou olhar para uma mulher e como é que eu vou saber quem é ela, se ela é a mulher adequada ou não? Então ele faz uma, um, traça um plano, né? Eu vou chegar lá e eu vou encontrar uma mulher e vou pedir que ela sirva água para mim e para os meus camelos, né? Se ela fizer isso, de espontânea vontade, é essa mulher que vai ser a mulher do meu amo, filho de Abraão, né? Então você vê que o poço de água no deserto era fundamental, né? Era onde as pessoas se encontravam, onde as pessoas conversavam. Por quê? Porque elas iam buscar água ali para fazer o alimento para todas as necessidades da casa. As mulheres tinham essa atribuição, então era muito comum ali, no entardecer, as mulheres irem buscar água, né? O sol já baixou, já está mais fresquinho, as pessoas iam, as mulheres, principalmente adolescentes, acima de 15, 16 anos, iam lá buscar a água. Então ele vai para lá, certo de achar uma donzela que serviria para o seu amo, né? Então, quando ele chega lá, né, ele realmente, né, realmente encontra uma moça que chama Rívika, né, Rebeca, traduzindo para o português como Rebeca, e ele testa a moça, né? Então ele chega próximo dela e pede água. E antes que ele fale para dar água para os camelos, ela diz: eu vou servir água para você e para os teus camelos. Olha, você tem que lembrar que um camelo bebe 100 litros de água, né? 100 litros de água. Então eram pelo menos 10 camelos. Então nós estamos falando de 1.000 litros d'água. Imagina uma caixa d'água hoje, em cima da tua casa aí, ou o que você vê aí nas casas, né? 1.000 litros d'água é água para danar, né? Então, você pegar 1.000 águas, jogando um balde lá no fundo do poço, traz para cima, dá para um camelo. Então, 1.000 litros d'água, ela ficou algumas horas ali servindo água para os camelos, né? Então, foi um trabalho árduo para uma pessoa desconhecida, para um andarilho lá desconhecido, uma pessoa que ela nem sabia quem era, e ela vai lá, muito prestativa, a fazer isso. Então, foi dessa mulher que ele interessou para levar para o seu amo. E ele pergunta a ela quem ela é. E ela diz, né, eu sou filha Rívika, filha de Betuel. Betuel era filho de Milca e Nahor, né? Nahor era irmão de Abraham, Milca era irmã de Sara, então ela era descendente direta da família de Abraham. E Betuel foi o filho de Milca e Nahor, né? Então você vê aí que essa mulher, né, então, ela era neta de Nahor, era sobrinha neta de Abraham. Sempre lembrando para você que na Escritura não existe a figura do neto, neta, avô e avó, né? Só para a gente ter uma relação aqui, né,
para a gente ter uma relação de como posicionar ela dentro da hierarquia e da genealogia de Abraão. Então, ela era sobrinha neta de Abraão. E aí ela tem um irmão, né? Ela tem um irmão que representa na escritura tudo de ruim. Né? Por quê? Porque ele é um cara mesquinho, era um cara egoísta, era um cara autoritário, era um cara que só visava dinheiro, né? Que fazia de tudo para prejudicar os outros. E ele conhece Labão justamente porque Rivka apareceu em casa com presentes dados pelo servo. Né? O servo deu a ela presentes, anel de ouro, né? Pedras preciosas, certamente deu um vestuário, porque o vestuário naquela época era algo muito difícil, muito caro. As pessoas não tinham um armário com 20 roupas, não. Ninguém tinha isso. Né? Geralmente era uma, duas roupas, duas mudas de roupa que a pessoa tinha. A confecção era muito caro, né? Fazer o tecido era muito trabalhoso, costurar uma roupa era muito trabalhoso. Então não existia tudo isso. Ele deve ter dado, então, tecidos para ela, roupa, joias. Então, quando ela chega, Labão cresceu o olho e quis conhecer quem era aquele cidadão. E esse Labão, essa situação dele conhecer toda essa riqueza, vai ter mais à frente, né, um outro impacto junto com Yaakov. Quando ele encontrar Yaakov nas próximas porções, nós veremos esse encontro. E o servo, então, é convidado para comer com a família. Então, o ato de comer com alguém representa muita intimidade, representa muita amizade, representa uma fraternidade muito grande. Né? Você não come com um inimigo, você, né, apesar de que hoje é muito comum você fazer um prato numa comida aquilo, sentar numa mesa com um desconhecido, comer sem falar com a pessoa não fala com você, ou seja, né, não há uma confraternização. Mas na época, dividir o pão, dividir o alimento é uma coisa muito importante para todos. Né? Então, representava aí, né, e por isso que as refeições que a gente faz com a nossa família, com os nossos amigos, tem que ser um momento de alegria, um momento de confraternização, um momento de muito shalom. Né? Agradecer o alimento que a gente recebe, né? Reconhecer que esse alimento foi tirado do solo pelo Eterno, chegou à nossa mesa e nós estamos confraternizando com pessoas que a gente gosta, que a gente respeita, que a gente admira. E naquela época ali, ele foi convidado para comer com a família, foi aceito pela família, mas ele se recusa a comer até contar toda a sua história. Ele conta a história, então, do seu amo, do seu mestre, do seu senhor, né? Conta a história toda para eles e eles vão entendendo como é que estava Abraão que saiu dali há muitos anos atrás, né? Abraão saiu dali, Abraão que morava lá com seu pai Tera e Nahor, né? E foi embora dali, ele enriqueceu, ele teve muitas coisas, ele tinha muitas coisas lá na terra de Canaã. Então, Labão, muito esperto, está fazendo essa soma, né? Somando ali o Kessef, a prata, o dinheiro, né? Sabendo que o tio dele era um cara poderoso lá em Canaã. E então o servo diz que quer levar Rivka para viver com Isaac. A família fala, não, peraí, não vai ser assim, não vai levar não, só vai se ela quiser. Né? Se perguntam para a moça para que ela decida. E ela concorda em ir com ele, ela concorda em ir com o servo e então se dirige para a terra de Canaã, lá montada num camelo, leva uma cerva, que nós vamos ver mais à frente, né? Nós vamos ver mais à frente essa cerva atuando muito, que essa cerva Débora, né? Débora, ela vai ter um papel muito importante na educação de Esav e de Jacob, os filhos que Rivka terá com Isaac, né? E mais à frente com Yaakov, né? Então ela vai acompanhar Yaakov né? Até ele ter os seus filhos. Então era comum naquela época, quando
a moça ia para casamento, levava seva, levava várias pessoas, vários pertences, o seu dote, né, ia para junto do noivo. Então ela decide ir e vai montada lá num camelo, né, vai montada num camelo e levando todas os seus pertences. E quando ela chega lá próximo de onde estava Itzhak, né, que ela levanta o véu, Itzhak reconhece, se apaixona, né, ela e Itzhak tiveram um amor maravilhoso, né, digamos assim. Itzhak só teve essa mulher, nós vimos que Abraão casou-se com Sara, mas teve um filho com Agar, né? Nós vamos ver que Jacob tem 4 mulheres, nós vamos ver que Esav tem várias mulheres, nós vamos ver então que vários descendentes tiveram várias mulheres, mas Itzhak só teve a Rivka, só se relacionou com Rivka e foi um amor assim, digamos, de primeiro momento, e toda a sua vida eles conviveram sempre só os dois, né? Então foi um romance muito bonito que a Escritura nos traz aqui nessa porção, e a próxima porção que vai falar basicamente de Itzhak. Aqui nós temos uma passagem, né? Nós vimos 2 porções inteiras com Abraão, meia porção agora com Abraão e Itzhak, e na próxima porção nós vamos ter só Itzhak, depois nós vamos ter mais umas 3 porções com Yaakov, né? Então você vê que Itzhak ele aparece muito pouco, mas ele tem uma presença fundamental em toda a história. E Abraão, depois desse momento, depois que Itzhak se casa, né, que ele já havia falecido há muito tempo, né? Há muito tempo havia falecido sua mulher Sara, ele se casa com Queturá. Queturá era uma outra mulher, talvez uma cananita, né? E com ela ele tem 6 filhos, então ele teve 8 filhos ao total: Ismael, Itzhak, Ismael o primogênito, Itzhak o segundo, e um dos seus filhos é Midian, que vai ser, mais à frente, né, vai ser inimigo de Itzhak, vai ser inimigo do povo israelita, descendentes de Yaakov. Então você vê que tudo vem dentro de uma mesma família. E por que ele vai ser inimigo, nós vamos ver já, né? Nós vamos ver já esse motivo. Mas o que eu queria salientar para você, que talvez você vai ouvir aí, né? Eu já ouvi isso e sempre é muito estranho, né, quando a gente ouve assim, que um sábio disse isso, outro sábio disse aquilo, principalmente quando você começa a estudar outros livros, né, que tentam trazer interpretações da Escritura, e quando você pensa um pouquinho, tem alguma coisa que não bate. Por exemplo, eu já ouvi muita gente dizer que Rivka, quando o Seva encontrou Rivka, ela tinha aí 6 anos de idade, né? Então é uma coisa que, se você pensar bem, é uma coisa muito estranha. Por quê? Porque ela foi levar animais para beber água num poço, né? Uma criança de 6 anos não tem capacidade para fazer isso, nem os pais deixariam. E pela história você sabe que as moças só iam buscar água a partir dos 15, 16 anos, já adolescente, né? Então eu descarto aquela aproximação lá, né? E também o cara de 40 anos praticamente casar com uma menina de 6 anos seria uma coisa, no mínimo, uma coisa absurda, né? Para não dizer uma coisa impossível, né? De um pai permitir isso. Então, essa história fica muito mal contada e fica dando uns ares à Escritura que ela não precisa. A Escritura não precisa que você invente nada, que você coloque nada que fora do padrão, né, para você viver que isso aqui é uma coisa que vem do Eterno, então tem que ser místico, tem que ser algo sobrenatural. Não é nada sobrenatural. Ela era uma adolescente, ele tinha quase 40 anos, aí já é mais plausível, né, de haver esse encontro, de se ter esse encontro. Também
Dizem muitos sábios aí que Queturá era a mesma Agar, né? Era a mesma Agar que ele já tinha tido o filho Ismael e teve outro. Mas se passou muito tempo, né? Agar já havia ido embora com Ismael. Então não tem muito como aproximar essas duas histórias, né? Então nós vemos aí que muitos estudiosos tentam forçar uma barra. Eu digo que é forçar uma barra para que as pessoas entendam e façam aí uma... Né? Por isso que a gente sempre diz, não busque livros diferentes da Escritura, porque eles vão te trazer mais confusão. Né? Então, quando você começa a estudar Cabala, quando você começa a estudar livros de mesmo que sejam sábios, né? Mas sem conhecimento básico da Escritura, sem ruminar esses ensinamentos, você vai acabar tendo dúvidas, ou então você vai se deparar com tantas coisas místicas, né, que você vai acabar achando que a Escritura é um livro de mitologia, que não é, né, que não é um livro de mitologia. Né? Então, deixa isso de lado, deixa todos esses livros para outro lado, né, que você passe o seu tempo estudando a Escritura, né, tentando entender todos os detalhes da Escritura. E aí nós temos agora uma situação que gera um problema futuro, gera um problema até hoje. Né? Então, aqui a frase em branco que eu já ressaltei nas outras aulas, nos outros encontros. Né? Nós temos aqui o quê? Que Abraão dá toda a sua herança para Isaac. Né? Então, ele tinha um filho primogênito, Ismael, né? Tinha Ismael, que era o primogênito. Nós tivemos Isaac, que era o segundo, e nós tivemos mais 6 depois. Então, ele não podia, né, ter feito essa... Não, vou separar e vou dar só para o meu segundo filho tudo. Ele tinha que fazer a divisão conforme era o costume da época. O primogênito divide-se tudo que se tem por um número de descendentes mais um. Né? Então tinha 8 descendentes, dividia por 9, o primogênito recebia 2 partes e todos os outros uma parte. Era assim que era feita a divisão da herança na época da Escritura, e não dar tudo para um só, mesmo que fosse o primogênito. Ele não tinha direito a receber tudo, nem o primogênito poderia receber tudo. Então, devia ser feito de acordo com o que reza, né, o regulamento da época. Né? Hoje já é diferente, mas naquela época era assim. Então, essa divisão de bens, né, por mais que ele gostasse mais de Isaac, né, vem a gerar um desconforto entre seus filhos. Né? Os filhos começam a serem inimigos, e isso vai levar lá na frente que Midian, inimigo dos descendentes, não Midian, o filho, mas a tribo de Midian vai ser inimiga da tribo, né, de Isaac, a tribo de Jacob, a tribo dos israelitas mais na frente. Então nós vemos que toda passagem pelo deserto, Midian, né, tem problemas com os descendentes de Israel, os descendentes de Jacó. Então, esse erro, né, que a Escritura nos traz não é para que a gente julgue Abraão. Abraão errou, fez isso, ele não podia ter feito isso, mas esse erro é para que você não faça dentro da tua casa a mesma coisa. Tenha precedência sobre um filho em detrimento do outro. Né? Você tem as diferenças. A gente tem vários filhos, a gente gosta de cada um de uma maneira, interage com cada um de uma maneira, porque cada um exige de uma maneira, mas não pode haver uma preferência por um ou por outro. Né? São todos teus descendentes. Imagina se o Eterno gostasse mais de um do que de outro. Né? Não, eu gosto daquela meia dúzia ali, o restante, né? Ele nem faria um ser humano na face da terra. Então ele ama a todos da mesma maneira e dá a cada um segundo a sua necessidade. Então cada um recebe do Eterno segundo a sua necessidade, e deve amá-lo com essa capacidade que ele recebeu.
E Abraão manda seus outros filhos para longe de Itsaque, no Quéden. Quéden significa Oriente. Então ele manda seus filhos para outro lugar, não quer que os filhos fiquem junto de Itsaque. Dá a cada um pouquinho, uma lembrancinha, né? Umas coisinhas assim, e Itsaque fica morando ali com todos os bens. Isso, imagina a revolta nesses filhos, né? Itsaque era muito mais velho, certamente já tinha aí 50 anos de idade, né, os outros novinhos, e agora vai todo mundo para o Quéden, né, e ele vai ficar aqui sozinho. Imagina a revolta que fica até os dias de hoje. Então, tudo que a gente vê hoje de desentendimento entre os povos e Israel vem dessas atitudes, né, essas atitudes que foram tomadas aí, que primeiro com Ismael e agora com esses outros 6 filhos. E Abraão morre com a idade de 175 anos e seu filho Ismael e Itsaque o sepultam. Os outros 6 não aparecem na história, os outros 6 não aparecem aqui para sepultar o pai, né? E a Escritura mostra, então, a genealogia de Ismael. Então, você vê aí que algumas atitudes erradas, mesmo por nossos patriarcas, né, aconteceram, foram feitas em detrimento, né, da sua vontade. Eles tinham a opção de escolher, escolheram isso e eles erraram, mas mesmo assim são os nossos patriarcas, né, tem um lugar especial junto ao Eterno, e o Eterno, se o Eterno os aceita assim, imagina, né, se a gente também voltar atrás nos nossos erros, voltar atrás às nossas diferenças e escolhermos o Eterno. Também teremos o mesmo direito. E aí, quando se fala que ele foi, né, que ele mandou os seus filhos para o Quéden, o Quéden é essa região aqui, ó. Essa região aqui, porque o norte é para cá, né? O norte para cá, eles estavam aqui nessa região, mandou para cá. Muitas vezes as pessoas, já ouvi gente falando assim, não, eles foram aqui para o Oriente Médio, para a Índia, né? Foram lá para a Índia. Na verdade não foram para essa região que hoje, né, que hoje são os inimigos de Israel. Uma região aqui que é muito rica em petróleo, né? Então, muitas piadas acontecem, eles deveriam ter ido para lá e deixado aqui os outros, porque aí hoje eles estariam riquíssimos. Mas a riqueza, como a gente disse, a riqueza não é esse bem material, esse dinheiro que vem daqui. E quando se fala também que vem para a Índia, né, para essa região aqui, para essa região da Índia, né, o que a gente percebe, e alguns sábios até já levantaram isso, que a Índia, né, no seu panteão de deuses, a Índia tem alguns deuses que lembram muito os patriarcas e as matriarcas dessa região aqui, os descendentes de Ever, né? Por exemplo, aqui é simplesmente uma ilustração, não estou dizendo que é verdade, não estou dizendo que é mentira. Eu já ouvi isso de alguns patriarcas, de alguns estudiosos, e realmente, né, é algo para se pensar. Por exemplo, deuses do Oriente, você tem aqui o deus Brahma, né? Brahma são as mesmas letras de Abraham, né? Brahma é o Deus supremo, criador do universo e dos deuses e do conhecimento lá no panteão indiano, né? Então são esses deuses. E Sarasvati, a esposa de Brahma, que é a deusa da sabedoria, do conhecimento, da aprendizagem, né? Ela tem esse nome aqui, Sarasvati, né? Brahma e Sarasvati, com uma alusão a Abraham e Sara. Mas será que seus filhos deram origem a essas religiões? Primeiro que eles não foram para a Índia, né? Eles ficaram aqui nessa região. Segundo, eu não acredito que esses filhos tenham levantado o nome da primeira mulher de Abraham
e nem de Abraão, né? Talvez de Abraão tivesse, mas eles iam botar aqui uma deusa Keturá, uma deusa diferente. Então isso aqui é só uma ilustração para você ver que muitas vezes, né, os estudiosos tentam aproximar da escritura coisas desnecessárias, não precisa isso, a escritura não precisa dessa muleta para poder mostrar, né, todo o conhecimento, toda a sabedoria que está nas suas palavras. Não precisamos trazer para a Escritura a idolatria de outros povos, de outras religiões, de outras doutrinas. Né? Isso aqui você vê que pode ser uma simbologia, mas não tem significado ou não acrescenta nada à Escritura. Agora nós entramos na porção Toldot, que quer dizer, né, genealogia, história, as gerações, né, são aqueles descendentes de Isaac. Então a porção começa dizendo que essas são as gerações de Isaac. Isaac era filho de Abraão, viveu 40 anos, Abraão gerou Isaac, né? E conta lá o seu casamento com Rívika, o nascimento dos seus filhos e toda a história lá do grande conflito que entra, né? Que entra na história pelos seus filhos, né? O conflito entre Esav e Jacob, Esaú e Jacó. Então, quando ele tem 40 anos, ele se casa com Rívika. Então, logo que o servo volta, né? Logo que o servo volta com Rívika, eles se casam. Não foi 1 ano, 2 anos depois. Ele já gostou da moça, a moça gostou dele, não teve aquele período de namoro e noivado, né? Nada disso. Eles já partem para casamento. Rívika, na porção anterior, nós temos vários acontecimentos, desde que eles se casam até que eles tenham filhos. Leva muito tempo, né? Rívika vai ter filho com muito tempo. Então, eles passam praticamente 20 anos sem ter filhos, né? Só vai ter filhos quando Isaac tem 60 anos. Então ele casou com 40 anos, muita coisa aconteceu ainda na outra porção, no finalzinho da porção Raê Sará, e aí Rívika engravida, Isaac ora ao Eterno e ela engravida. E quando ela engravida, ela percebe que tem 2 crianças dentro dela que não estão tranquilas. As crianças parecem que estão num conflito dentro dela, e ela então vai falar com o Eterno sobre aquela gestação, e o Eterno então explica a ela que ela vai ter 2 nações dentro dela, uma nação maior, mais velha, vai ficar submissa à nação menor. Então isso tudo já era para ela ir se preparando para o futuro, né? Como é que iam ser esses 2 filhos, como é que eles iam se desenvolver. E aí nasce o primeiro filho, Esav. Esav, a palavra Esav, né, tem a mesma a gemátria da palavra Shalom, né, 376, cuja raiz é 7, ou seja, né, essa raiz é a plenitude. Então Esav recebeu esse nome porque ele nasceu completo. Naquela época era comum dar os nomes às pessoas pelo algo que acontecia no nascimento, ou pela criança quando nasceu, ou aconteceu com os pais quando a criança nasceu, ou aconteceu naquela comunidade quando a criança nasceu. Então alguma coisa aconteceu, ou como alguma profecia ligando a algo que aconteceria quando aquela criança nasceu, como Matuxelar, né? Com a sua morte enviará, né? Com a sua morte enviará o quê? Enviará o Mabul, o dilúvio. Então, Esav significa completo. E
Imediatamente a seguir, né, nasce Yaakov. Yaakov, que significa a mão que agarra o calcanhar. Por quê? Porque ele nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. Quando tiraram Esav, já vinha lá agarrado no pé dele, no calcanhar dele, Yaakov. Yaakov passou, então, Yaakov, que é conhecido como Jacó, nasce agarrado ao calcanhar do irmão, e essa situação ela vai ser uma constante na vida de Yaakov, né? Ele vai sempre se agarrar às oportunidades que vierem à sua frente. Nós temos até uma porção no livro de Devarim, nós temos a porção Ekev, a porção que é justamente o agarrar a oportunidade, né? O calcanhar. Você vê onde você pisa, você decidir se você quer seguir o Eterno ou não, se você quer andar pelo caminho do Eterno ou não, né? Então esse é o motivo desses nomes. E aqui nós temos novamente uma distinção que deve ser evitada até os dias de hoje. Yitzhak amava Esav, Rivka amava Yaakov. Então você vê aqui que já há uma distinção. Os pais não devem amar os filhos diferentes. Ah, mas cada um é de um jeito, mas você ama por igual e dá a cada um segundo a sua necessidade, né? É assim que a gente deve agir, a gente não deve dar precedência de um em relação ao outro. Aqui a mãe sabia, né, pelo que o Eterno disse, era que o mais novo seria alçado a maior glória do que o mais velho serviria ao mais novo. Então ela já amava esse mais novo porque ela tinha essa relação. Yitzhak amava o mais velho por quê? Porque ele era habilidoso, um caçador habilidoso. Lembra lá de Nimrod, que era um caçador também, né, um homem habilidoso. Esav era da mesma maneira, era um cara extrovertido, aberto, né, era um cara que nasceu ruivo, né, diferente, então um cara que ele se devia falar bem, devia se posicionar bem, devia contar muito caso, né? Aquele caçador que vai lá e conta, né, 10 leões à minha volta e eu matei meia dúzia, né? E na verdade traz um coelhinho de caça só, né? Mas todo mundo fica espantado com as histórias, né? Com as histórias daqueles que falam muito, daqueles que têm uma eloquência muito alta, aqueles que são, né, extrovertidos, né, que são contador de piada, contador de história. Então essas pessoas, elas geralmente chamam atenção, e Yitzhak gostava mais desse filho. Yaakov vivia mais na tenda, ele ficava mais estudando as escrituras, ou o que existia escrito naquela época sobre os ensinamentos do Eterno, né? Os dois conviveram muito tempo com Abraham. Abraham morreu quando eles tinham 15 anos de idade. Então eles aprenderam alguma coisa com Abraham. E certamente Yaakov ficava muito mais próximo do seu avô, aprendendo do que Esav, que vivia lá atrás de caça, até atrás de mulheres, e se afastava de tudo que o ligasse ao Eterno. Então, essa distinção provoca um conflito mais à frente entre as descendentes de Esav e os descendentes de Yaakov. Então, isso acontece na Escritura, por quê? Porque houve essa maneira de amar diferente. Em um determinado momento, Esav abre mão da sua primogenitura. Ele estava com fome, chega cansado da caça, não caçou nada, né? Certamente passou um tempo lá enchendo a cara e correndo pelo meio do mato, lá tentando caçar alguma coisa. Não caçou, chega em casa, e Yaakov então está lá com uma comida pronta, cheirosa, um prato de lentilha, e ele então pede a comida. O outro fala: olha, eu só vou te dar se você me der a primogenitura, o direito à herança, né? A herança em dobro. E aí ele abre mão, porque para ele era melhor comer, né, e sobreviver do que pensar numa herança futura. E aí ele vende a sua primogenitura. E novamente advém a fome,
né, sobrevém a fome ali, não uma fome tão braba como teve na época de Abraão, mas houve a fome e naquela época o Egito era a maior nação, o Egito tinha lá mais recursos e todo mundo, quando dava fome, todo mundo ia lá para o Egito. Né? E o Eterno diz para Itsaque, não desça ao Egito, fique nessa terra. E ele foi o único dos patriarcas que não saiu da terra de Canaã. Ele nasceu em Canaã e morreu em Canaã sem nunca ter saído de Canaã. Né? Então ele fica ali e nós vamos ver, né? Nós vamos ver que ele enriquece muito, ele novamente se encontra com Avimelech, não é o mesmo Avimelech de seu pai, porque a palavra Avimelech quer dizer Avi, meu pai, Melech é rei. Então Avimelech, meu pai é rei. Então isso vários aparecem com o mesmo nome. Né? E ele era o rei dos filisteus, né? dos filisteus que viviam ali à margem, Canaã, mas na margem do Mediterrâneo, né? Que é a faixa de Gaza hoje, que é onde nós temos aí vários conflitos acontecendo nos dias de hoje. Mas, então, esse rei aí, ele implica com Itsaque, porque Itsaque está ficando muito rico, está tendo muito, tudo que ele encostava à mão, né? Plantação, criação de animais, tudo isso crescia muito, então ele tinha muito dinheiro, o rei pede então para ele se afastar. Imagina um rei que é mais pobre do que um empresário, né? A situação fica difícil para ele administrar. E aí ele separa. E o que acontece? Itsaque cava um poço, os seus servos cavam um poço, os filisteus vão lá e entulham aquele poço, né, para aquele poço não produzir água, porque a água era fundamental, é fundamental até os dias de hoje. Então, ele perdia aquele poço que ia alimentar o seu gado, o seu rebanho, aí vai para outro lugar, cava outro poço, a mesma coisa acontece, e isso se repete muitas e muitas vezes, até que um momento isso se encerra. E o Eterno confirma com ele a mesma aliança que fez, a promessa que fez com Abraão, de que a sua descendência, né, seria tão numerosa quanto as estrelas dos céus. E nós vemos aí todo esse problema, né, levando a um momento em que o rei Avimelech chega à conclusão que não dá para lutar contra Itsaque, né, pede para ele se afastar inicialmente, depois vai lá dizer, olha, realmente quando você estava lá, você progredia, a gente progredia. Então é isso que acontece, né? Quando tem alguém que segue os caminhos do Eterno, os que estão à sua volta vão junto, né? Por quê? Porque a chuva cai para todo mundo, não cai só para vai cair chuva hoje só na região de Itsaque, os vizinhos não vão ter chuva. Não é assim que funciona, né? Cai para todo mundo. Basta simplesmente você estar preparado para canalizar aquela água para a tua produção. E aí, nesse momento que o rei vai lá pedir ajuda a Itsaque, Itsaque podia fazer o quê? Podia dar as costas, né? Virar as costas e ir embora. Falar assim, não, você me expulsou, agora você te vira. Né? Então, o que ele faz? Ele retribui Avimelech com o contrário da maldição que ele havia gerado, mas com uma bênção, ou seja, ele faz um banquete, prepara um banquete para aquele rei que o havia expulsado, né? Mostrando aí o grande ensinamento que Yeshua nos traz. Né? Quando alguém te agredir uma face, você oferece a outra. Né? E se você tiver um casaco, também ofereça o casaco para aquela pessoa. Então é isso que ele está mostrando aqui. Né? Não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar o mal com o bem. Isso é reconhecer a bondade. Por quê? Porque ele recebia muito do Eterno. Ele recebeu tudo que ele recebeu do Eterno. Então ele agradece mesmo no momento ruim. Ele agradece ao Eterno, demonstrando graça àquele que lhe fez mal. Então é isso que nós vamos aprendendo desde os nossos patriarcas. E aí eles cavam um poço, esse poço não é fechado pelos filisteus, né? não é destruído, e esse poço jorra água até os dias de hoje, que é o poço de Beersheba.
Enquanto isso, Esav, né, um dos seus filhos, se casa com duas mulheres hititas, duas mulheres que desagradavam a Itsaque e a Sara. A Sara não, a Rívika, desculpa. Né? Itsaque fica velho, com dificuldade de visão, com dificuldade de reconhecimento daqueles que estavam à sua volta, e ele então resolve abençoar o seu filho mais velho. Né? E aí nós temos novamente uma transgressão sendo cometida desnecessariamente, né? Para nos ensinar que nós não devemos fazer isso. Nós vimos na porção que Tavô que só quem abençoa é o Eterno. Só o Eterno lança bênçãos e maldições sobre as pessoas. Então, abençoar um filho, né, dizer que ele vai ter isso, não quer dizer nada, simplesmente, né, ele vai ter se ele seguir os ensinamentos do Eterno. Mas Rívika ficou preocupada, né, ela lembrou lá do nascimento de que o mais novo sobressairia sobre o mais velho. Então ela quer dar uma mãozinha ao Eterno. E isso não existe, né? A gente não precisa ajudar o Eterno a nada, né? Ele faz tudo conforme a sua vontade. O que a gente precisa é obedecê-lo, é seguir os seus ensinamentos, é cumprir os seus ensinamentos. Isso que a gente precisa, né? Tudo isso ele faz graça àquele que o amam e obedecem os seus mandamentos. Então é isso que vai acontecer. Ela não precisava ter se apressado aqui, né? Vamos fazer uma tramóia aqui para que você receba a bênção do seu pai, do seu irmão, porque a bênção viria do Eterno. Né? O pai podia abençoar Esav, mas quem teria as 12 tribos seria Yaakov da mesma maneira, de uma outra forma, de uma outra maneira, mas seriam as 12 tribos vindo de Yaakov da mesma maneira que virão. Né? Então ela não precisava fazer isso. Mas isso acirrou os ânimos. Isso gerou um problema depois. Esav e Yaakov, que já não eram muito integrados, que já não eram gêmeos univitelinos, digamos assim, que fizessem tudo igual, né? Eles vão se tornar inimigos por conta dessa situação. Né? Yaakov se apresenta com as roupas do seu irmão, né, com o cheiro do seu irmão. A mãe prepara lá um cabrito parecendo lá um guisado lá de uma caça, e o pai come, sente o cheiro, fala assim, a voz é de Yaakov, mas o cheiro é de Esav. O pai é enganado dessa maneira. Da mesma maneira, Yaakov vai ser enganado mais à frente, né? Vai ser enganado da mesma maneira no momento em que ele for se casar, no momento que seu filho for vendido aos Mitzraim, aos egípcios. Né? Então tudo isso vai acontecer lá na frente. Itsaque abençoa Yaakov e Esav chega depois e pede uma bênção também. Só que a bênção não poderia ser dada para dois, né? Porque era uma bênção do pai para o seu primogênito. Deu errado, está dado, né? Não tem volta, não se volta atrás numa bênção. Não, vou tirar a bênção que eu dei para você e vou dar para o outro, né? Isso não funciona dessa maneira, mesmo que essa bênção não vai trazer nenhum resultado positivo. Você pode abençoar todo mundo à sua volta, você pode amaldiçoar todo mundo à sua volta, nada vai acontecer. O único que abençoa é o Eterno, e o único que amaldiçoa é o Eterno, como nós vimos no estudo da porção que Tavô, né, as bênçãos e as maldições. E aí criou-se uma animosidade muito grande graças a esse problema aí de uma bênção. Né? Então, às vezes a bênção e a maldição traz isso, né? Ela não traz nenhum resultado positivo, nenhum resultado, né, agradável para ninguém, mas pode gerar nas pessoas uma rixa, um desentendimento, uma guerra, né, que perdura por muitos e muitos anos. Os descendentes vão lembrar disso, não lembram nem o que aconteceu, mas entra na briga. Né? Não chega, o que está acontecendo? Não sei, mas vamos brigar. Né? Como muitas vezes acontece nas brigas. Né? As pessoas não sabem por que estão brigando, mas viu um empurra, está lá empurrando também. Né? Então isso deve ser evitado, deve ser afastado dessa situação.
E aí, com medo de que Esav, que jurou o irmão de morte, que vai fazer alguma coisa contra o irmão, porque ele era um caçador habilidoso, né, manda que Yaakov vá viver lá com seu irmão Lavan, né, seu queridinho irmão Lavan, que ela conhecia como irmão, mas não tinha noção de que ele era a peste em pessoa. Né? Então ele vai lá, pelo menos vai sobreviver, como nós veremos na próxima semana, na próxima porção. E Yitzhak então concorda e envia Yaakov a Harã, porque por mais que ele gostasse de Esav, ele gostava também de Yaakov. Né? Não está dizendo aqui que ele odiava Yaakov, ele gostava mais de um do que do outro, mas ele quer, né, ele quer a proteção do seu filho. Todo pai quer a proteção do seu filho, mesmo que eles se desentendam, né, mesmo que você dê razão a um, você não vai permitir que um mate o outro só porque, né, por conta de uma bênção. Então ele pede que seu filho também vá para Harã. E Esav toma uma mulher, né, ismaelita por esposa. Ele já tinha duas e ele toma mais uma terceira mulher ismaelita para sua esposa, ou seja, contrariando o pai, contrariando a mãe. Ele quer mais é ver a revolta dentro da família. Então nós vemos aí esse resumo dessa porção. Vimos duas porções hoje, um resumo bem resumido. Você, como eu sempre digo, você pode fazer o teu resumo do jeito que é melhor para você, com frases mais longas, com frases mais curtas, com mais frases, com menos frases. O importante é você saber a história de que está se tratando aqui, né? Para você ter uma ideia do que está se tratando agora. Sempre lembrando que em cada verso no hebraico você tem ensinamentos que vão além, né? Que vão além do que a gente está estudando aqui. Nós estamos estudando no nível de Peshat, no nível da leitura, de entender a história que está acontecendo. Então nós já vimos aí motivos de animosidade, motivos de guerra, motivos de violência de um contra o outro, né, desses desentendimentos, mas há ensinamentos embutidos aqui que a gente não está adotando agora, que a gente não está entrando agora, que eu quero apenas trazer para você essa maneira, né, de conhecer os livros da Torá, conhecer os livros da Escritura. Então vimos hoje mais duas porções. Próxima semana veremos mais duas porções do livro de Bereshit, são 12 porções no total. Né? E na semana que vem nós teremos, então vamos lembrar que nós teremos na quarta-feira o dia da comemoração da festa, né, de Yom Teruah, o dia do toque, o dia de avisar a todos que se inicia, né, um novo ano está, né, no calendário hebraico, está surgindo, o ano de 5.785. Nós faremos aqui no canal uma comemoração, Moré Felipe vai orientar, vai trazer a comemoração, onde nós usaremos então os 7 frutos da terra de Israel. Né? Então você não tem ainda, você providencia o trigo, a cevada, o figo, a uva, a azeitona, a romã e a tâmara. Então, o trigo você pode ter um ramo de trigo, que é fácil encontrar, você pode ter um pão de trigo, um pão de centeio, né? Você pode ter aí os outros elementos que são fáceis, talvez a romã, às vezes foge do nosso mercado, mas você pode ter outras frutas semelhantes. O importante é a simbologia que ela nos traz, né, da quantidade de sementes relacionadas com as 613 mitzvot da Torá. A tâmara também é muito fácil de encontrar, então todos os elementos são fáceis de encontrar hoje. Você prepara, né, e comemora aí com a sua família, comemora às vezes sozinho, quando a família não comemora, né, mas todo mundo gosta de comemorar uma festa, comer alguma coisa diferente. Né? E aqui no canal a gente vai promover esse evento, essa reunião online para festejar
esse dia do toque. Você vai ouvir o toque do shofar, você vai ouvir porções, trechos da Escritura relacionados a essa festa. Shalom, shalom. Nos vemos então amanhã no estudo de duas porções que vão acontecer nesse Shabat do livro de Devarim com Moré, Daniel e Mitzi Hashem. Shalom, shalom.